Hoje eu quero te chamar para uma conversa um pouco mais íntima, para que a gente possa falar de um assunto fundamental e importante, mas que na prática a gente anda escorregando muito e a gente não está sabendo como que a gente vive isso de uma forma que seja saudável. É o seguinte: você sabe o que é o amor ou você é apenas um homem que é o companheiro das boas horas da sua namorada, da sua mulher, da sua esposa, e quando ela está nos momentos difíceis, você fica de canto, você se afasta, você negligencia, você discute, você foge, vai para o futebol, seja o que for. Porque hoje, né, enquanto eu estudava, né, o livro Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, eu fiquei me pegando assim, sabe, bastante e refletindo quanto que eu já fiz muitas cagadas, assim, sabe, em relacionamento. Porque toda vez que acontecia alguma coisa, assim, que eu não sabia como lidar com aquilo num relacionamento, então quando eu era pressionado por uma das minhas ex, e elas me colocavam contra a parede, sabe, porque elas não estavam bem, não estavam felizes, eu sempre tive uma tendência a realmente sair, assim, e ficar distante. Eu falava que eu queria um tempo para pensar, então a minha justificativa era essa, falava que eu precisava de um tempo para mim, só que eu não percebia que esse tempo que eu pedia era um tempo muito longo, e a outra pessoa ela ficava ali aflita, né, então 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, e a pessoa ali tentando, encontrar uma solução para algo que está angustiando ela, e ela em um relacionamento, e ela sozinha, porque o outro está precisando de um tempo para pensar. E quando a gente faz isso, a gente acaba não percebendo que a gente está reproduzindo um comportamento passivo-agressivo. Porque uma coisa é você chegar e você dar uma porrada ou você falar alguma coisa direto, rasgada assim na cara da pessoa. Outra coisa é você pegar uma pessoa que ela tá passando por uma situação que ela tá muito interessada em resolver aquilo, que aquilo tá afligindo muito ela, e você pede um tempo, fica remoendo aquilo, mas você não vai lá resolver com a pessoa, e enquanto isso, você tá fazendo a pessoa ficar sofrendo pelo silêncio. Ela tá ali, sabe, com um monte de coisa na cabeça e tal, pensando, e nesse momento falta, sabe, existe a ausência de uma responsabilidade afetiva. Então isso acaba acontecendo muito, né, nos relacionamentos. Claro que não é só o homem, né, que faz isso, obviamente, mas aqui eu tô falando diretamente, né, pra você que é homem, pra você ver que é um assunto muito específico pra ti, porque quando a gente faz isso, a gente acha que nós somos caras legais. Por quê? Porque a gente não tá discutindo, porque a gente não tá agredindo, porque a gente não tá fazendo uma série de coisas que a gente associa como violência, como negativas, mas a gente não percebe que esse deixar a pessoa ali na prateleira por uns dias, ele também é uma forma de fazer a pessoa sofrer. E aí depois que a gente remoe, 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 digere tudo isso 1.200 vezes, a gente chega para conversar com uma pessoa, geralmente, né, quando eu chegava eu já tinha, assim, toda uma estratégia pensada na minha cabeça para mostrar para a pessoa que eu tenho razão, ou que eu tinha razão naquilo que eu estava pensando. Então ficar uma semana construindo toda uma narrativa, e aí quando a gente está fazendo isso a gente não percebe que a gente está manipulando e torcendo totalmente a realidade para que ela se adeque àquilo que a gente quer, para que a gente não precisa assumir que a gente cometeu algum equívoco na situação, e quando a gente chega na pessoa, a gente faz isso. Aí a gente acha que está resolvendo a situação, a gente acha que a gente está dando um passo positivo no relacionamento, mas na verdade o que a gente acabou de fazer foi machucar mais um pouquinho a pessoa, porque agora a gente fez a pessoa se convencer por A mais B de que ela está errada e de que nós estamos certos. E quando a gente faz isso, a gente acaba muitas vezes fazendo com tanta capacidade, entende, com tanta reflexão, que realmente a outra pessoa, ela se ela não tem essa capacidade mental para lidar com isso, ela vai realmente achar que a gente está certo, porque os argumentos foram muito bem encaixados, foram muito bem acertados. Então, uma pessoa que consegue se comunicar bem, uma pessoa que sabe usar muito bem as palavras, ela é capaz de fazer aquilo que era um problema virar contra a própria pessoa que estava sofrendo aquela experiência, e ela sai como então a pessoa que não fez nada de errado. E, e essa questão, sabe, da gente, homem, acho que só conseguir estar perto das nossas companheiras quando elas estão bem,
Isso é uma coisa que vem muito de uma crença de que a mulher é quem cuida, né, de que o homem é o provedor. O homem provê, o homem paga as contas, o homem corre atrás, o homem vai atrás da caça. E a mulher, né, ela é quem cuida. Só que quando você realmente conheceu essa pessoa, vamos lá, você realmente conheceu ela sem cuidar, sem oferecer uma certa atenção especial, sem oferecer um certo carinho especial? Mas por quê? Depois que você realmente conquistou essa pessoa, agora você fica só focado na caça, só no que tá fora, só no lado externo. Isso não seria uma forma de tornar essa pessoa como se ela fosse um chaveirinho seu, um troféu? E a coisa mais triste, né, de ser um troféu de alguém, é que um troféu ele não tem função, né, ele só fica parado. Então você acaba se divertindo com as pessoas que estão lá fora, né, a gente faz isso, sabe? A gente se diverte com as pessoas que estão do lado de fora, com essa pessoa que está dentro de casa, o que que a gente faz? A gente deixa ela lá como um troféuzinho. Então a gente chega para assistir alguma coisinha, mas a gente não se diverte, a gente não faz coisas que são agradáveis com a pessoa. E toda vez que ela vai, ela exige da gente uma atenção diferente, ela exige da gente um tipo de rotina, de dinâmica diferente, a gente vai e pede mais um tempo e se afasta mais um pouco e dá mais um gelo e mais um castigo e, assim, a pessoa ela vai, eh, murchando na relação, e aquela pessoa que você conheceu, que era uma pessoa alegre, que era uma pessoa feliz, sabe, que era uma pessoa pra frente, ela vai começando a desaparecer. E aí automaticamente você vai perdendo o interesse nessa pessoa. Porque realmente você conheceu uma pessoa viva, alegre, deslumbrante, sabe, que tinha um brilho especial. E agora você vê essa pessoa cada vez mais, sabe, tipo, pra baixo, cada vez mais sem ânimo e tudo mais. Então você vai perdendo muitas vezes até o seu desejo, né, naquela experiência mais íntima, né? Porque aqui o YouTube ele tem uma questão de cortar, então eu não posso falar tudo com todas as palavras, mas você vai perdendo o seu desejo naqueles momentos de mais intimidade e você não percebe muitas vezes que você está perdendo tudo isso porque está havendo uma sabotagem da sua própria parte. Exatamente por quê? Porque não sabe como que funciona o feminino. As mulheres têm as peculiaridades, obviamente, são seres únicos, mas existem alguns arquétipos que podem ser levados para a compreensão do feminino e se você não acertar, pelo menos você vai chegar mais perto e aí a pessoa ela pode ir te orientando. Mas já é muito melhor do que a gente ficar fazendo dessa forma quando a gente não sabe. Porque o que eu descobri com o tempo, conforme eu fui estudando e fui indo atrás para entender essas problemáticas que eu tinha, eu fui descobrir que eu me afastava e eu evitava a pessoa exatamente porque eu não sabia lidar com aquilo. A grande questão é que, como eu disse, a consequência é que a gente acaba judiando da pessoa, ela acaba sofrendo com aquele distanciamento. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que para a nossa companheira, o mais importante não é sobre quem tem a razão ou quem não tem a razão. O mais importante é ela se sentir acolhida, ela se sentir ouvida. Então, quando você chega e você dá um abraço em silêncio no momento que ela está difícil e você não encontra nenhuma solução, você não dá nenhum caminho, porque ela não está afim disso, ela está afim apenas de um acolhimento. Então, você dá um abraço, fica quieto, silêncio, deixa ela sentir a sua presença. Deixa ela estar ali com você naquele momento. E isso, muitas vezes, dependendo da experiência que o feminino está passando, é tudo, é o suficiente. E honestamente, ela vai até te agradecer depois. E aí você, com a cabeça mais programada, né, nessa programação mental, cultural do masculino, fala: mas você está me agradecendo pelo quê? Eu nem fiz nada". Porque a programação mental do masculino é essa, né, de que ele tem que resolver as coisas. Já a programação mental que o feminino tem, de um modo mais geral, é de ser acolhida. Então, quando você vai entendendo essa diferença, você não está sendo requisitado a resolver tudo quando a sua companheira te chama para conversar. Ela, na verdade, está te convidando para que você possa ouvi-la. De preferência, se você puder não dar nenhuma opinião e simplesmente ir ajudando ela fazendo perguntas que ajude ela a ela mesma ir encontrando as soluções, isso vai ser muito mais favorável. E à medida que você também vai aprendendo, né, os pilares da comunicação não violenta, que é observar a situação sem julgar ou analisar a situação. Então, quando você vê que ela tá chorando, você não vai chegar a uma conclusão de que ela tá chorando porque ela tá chateada com você, porque ela tá triste com a mãe. Isso tudo é um julgamento, é uma interpretação, é uma análise. O que você faz? Você identifica apenas que ela está chorando.
É a única coisa que você pode fazer. Aí, quando você vai e você se aproxima dessa pessoa, você pode perguntar para ela, entende? Quais são os sentimentos que ela está passando. Se ela quiser responder, ela vai compartilhar contigo. Se ela não quiser, você se dispõe simplesmente a poder abraçá-la. Mas vamos imaginar que ela te responde, ela está triste. E aí você vai perguntar para ela, após descobrir o sentimento, porque você observou sem julgar, então você vai atrás de entender qual é o sentimento. Você vai perguntar qual é a necessidade que não foi atendida, deixou ela triste. E talvez ela diga que ela está se sentindo muito insegura, ela está se sentindo muito solitária, ela está se sentindo muito arrependida de algo que ela fez. Muitas podem ser as razões, mas você vai encontrar uma necessidade que ela está vivenciando ali. E caso ela então te traga essa necessidade, aí você vai fazer para ela uma seguinte pergunta: eu posso de alguma forma te ajudar com isso? Você gostaria de me pedir algo nesse momento? Então você observa sem julgar, você identifica qual é o sentimento, você identifica qual é a necessidade por trás do sentimento e você dá espaço para que ela possa fazer um pedido diretivo, caso você possa auxiliá-la. Caso você não possa auxiliá-la, apenas se faça presente. E talvez você diga: "Ai, mas me incomoda ficar perto, porque a pessoa está chorando, a pessoa não está bem". Aí que é importante você considerar você fazer uma terapia, porque se te incomoda ficar perto de uma pessoa que está chorando, que está triste, é porque você tem uma série de dificuldades de lidar com as suas próprias emoções. Por quê? Porque é natural uma pessoa chorar, é natural uma pessoa estar triste, a vida tem esses momentos. Mas quando nós temos bloqueios e dificuldades para lidar com as nossas próprias emoções, nós temos uma tendência natural a evitar esse tipo de situação e de ambiente. Por quê? Porque ele desencadeia internamente dentro de mim a consciência de coisas que eu tenho dificuldade, que eu não sei como lidar. Então eu não quero ter essa consciência. E como eu não quero ter essa consciência para não sentir essas coisas desconfortáveis, eu tento evitar qualquer situação externa que possa ser um gatilho para que eu perceba essa experiência interna que eu estou vivendo. Então não é resolvendo o choro do outro que está do lado de fora que você vai resolver o que realmente está fazendo você se incomodar. É muito pelo contrário, é você procurar um processo de autoconhecimento, uma terapia. Caso você, né, tenha interesse, você pode entrar aqui nos comentários e pegar o meu contato e entrar em contato comigo através da descrição. Na verdade, nos comentários, não na descrição. E você realmente entendendo melhor quais são esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos, essas crenças que você tem dentro de você que não estão bem resolvidas, você vai perceber que com o tempo você não vai mais se incomodar se alguém está chorando, se alguém está triste, se a pessoa está ali emocionada e tal. Você vai conseguir estar disposto e disponível para ajudar sem que isso te impacte. E honestamente, é isso que as mulheres elas estão esperando de nós homens. E veja, isso não diminui a nossa masculinidade, isso não afeta a nossa virilidade, isso não diminui a nosso nível de testosterona, isso não vai fazer a gente ter menos potência. Isso vai, na verdade, fortalecer a conexão que nós temos com essa relação, com essa pessoa. Isso vai fortalecer os vínculos. Isso vai gerar um sentimento de confiança nessa pessoa, porque agora ela sabe que ela pode contar com você em todos os momentos, porque até então ela podia contar com você em alguns momentos da vida. Agora, até mesmo naqueles que você não conseguia, você se tornou habilitado para isso. E é isso que todo mundo quer. É isso que todo mundo deseja. A gente deseja uma pessoa que é capaz de nos acolher em qualquer situação, porque a vida ela tá aí, as coisas acontecem. Então, eu espero que você possa se permitir refletir sobre o seu papel na vida da sua companheira, você possa se permitir a cuidar de você num processo de autoconhecimento e, caso você tenha algum comentário, alguma crítica, eu deixo espaço aqui dos comentários para que você possa se expressar à vontade e quem sabe a gente pode conversar. Quase derrubei um copinho de água aqui. Então, dito isto, encerro a minha participação aqui hoje com vocês. Desejo, né, uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite, dependendo do momento que você esteja assistindo, e até a próxima. Tchau, tchau.